Graça e paz, irmãos, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui em autoconfrontação. Agradeço a Deus pela fidelidade dos irmãos que acompanham. Eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas nesse sentido. O aprendizado, o feedback de alguns irmãos tem sido realmente um incentivo. A minha oração é para que esse vídeo possa abranger e alcançar mais pessoas, para que mais pessoas possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Estamos na lição 10, que é Lidando com o Eu, parte 2. Temos aprendido algumas coisas sobre como lidar com o eu. Essa lição tem tido um grande impacto em nossas vidas sobre como lidar com o eu, como lidar consigo mesmo. E uma das principais questões da nossa vida na hora de nós lidarmos com o nosso eu é nos identificarmos como mordomos de Deus aqui nesta terra. Tudo que nós somos, tudo que nós temos é o Senhor que nos dá, e Ele é soberano sobre tudo que criou. Então, nesta oportunidade, nesta sexta-feira, nós vamos estudar os princípios bíblicos sobre a mordomia, aqui ainda no capítulo 10 de nossa lição. Então, antes disso, vamos orar. Querido Deus, glorioso Pai, louvado e exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te agradecemos por esta bênção que o Senhor nos dá, Senhor Deus. Te agradecemos, ó Pai, pela bênção que o Senhor nos dá nesta tarde, de aprendermos um pouco mais de Ti. Ó Senhor, faz com que a Tua palavra, ó Pai, transforme nossos corações, que possa alcançar mais e mais pessoas. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós pedimos que os irmãos decorassem Mateus capítulo 5, versículo 16. Então, você que decorou, por favor, mande aí para o meu particular, avisando, pastor, decorei. Então, dá esse feedback, porque quando esse estudo em autoconfrontação era feito presencialmente, nós víamos isso na presença dos irmãos, os irmãos ali recitando na nossa frente tudo. Mas agora que nós estamos fazendo online, eu quero esse feedback de quem tem decorado. Pastor, decorei. Tá certo? Foi Mateus 5,16, como os irmãos sabem. Então vamos lá. Princípios bíblicos sobre mordomia. Pecados como inveja, ciúme, cobiça e ganância revelam de modo marcante uma ênfase no eu. Como filho de Deus, você deve agradá-lo e ser uma bênção para outros pela prática da mordomia bíblica, cuidando e dispondo dos recursos materiais e espirituais que Ele lhe confiou. As diretrizes abaixo vão ajudá-lo a desenvolver um plano bíblico de mordomia característico de um servo do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, repetindo. Pecados como inveja, ciúme, cobiça e ganância revelam de modo marcante uma ênfase no eu. Como filho de Deus, você deve agradá-lo e ser uma bênção para outros pela prática da mordomia bíblica, cuidando e dispondo dos recursos materiais e espirituais que Ele lhe confiou. Marcos 12, do 41 a 44. Vamos lá. E, estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Também Lucas 8, do 16 ao 18. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz.
Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Também Lucas 12, do 15 ao 21. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Também versículos 35 ao 48. Diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e, chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai da família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar tempo à ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados, as criadas, e comer e beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube, fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e o que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Também 16, do 10 ao 13. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Atos 20:35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Romanos 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículos 6 a 8.
De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. 1 Coríntios 4, 2 e 6, do 12 ao 20. Diz assim: além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Também 6, do 12 ao 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz se faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 2 Coríntios 8, versículos 5, depois versículos 8 e 9. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram principalmente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Versículos 8 e 9. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. Versículos 13 a 15. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Também capítulo 9, versículos 6 a 15. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueceis para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Visto como na prova dessa administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há, graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom,
para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. 1 Timóteo 6, do 6 ao 19. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento que o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, e tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. 1 Pedro 4, do 10 ao 11. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, o que nós vimos aqui é nós aprendermos o básico sobre a mordomia, sobre como usarmos os recursos, os bens e os dons espirituais que o Senhor nos deu para a glória do Senhor. Então, ponto 1 aqui. Deus é soberano sobre tudo quanto Ele criou. No entanto, Ele permite, pela graça, que você seja um mordomo, ou seja, um servo administrador daquilo que Ele coloca sob seus cuidados. Você deve reconhecer que tudo que você possui, o corpo, bens materiais, o tempo, as habilidades, os dons espirituais, foi concedido pela graça de Deus. Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. 1 Crônicas 29:12. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Salmo 24:1, 50:12 e 139:16. Vamos lá, 24:1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. 1 Coríntios 6, 19 a 20, também capítulo 12. Diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
também 12, do 4 ao 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Pois bem, vamos parar aqui. Nesta tarde, nós vimos que os pecados como inveja, ciúme, cobiça, ganância revelam de modo marcante uma ênfase no eu. E como filho de Deus, você deve agradá-lo e ser uma bênção para os outros pela prática da mordomia bíblica, cuidando e dispondo dos recursos materiais e espirituais que ele lhe confiou. Nós vimos os versículos que baseiam isso e depois nós começamos a ter aqui as ferramentas, ou seja, diretrizes que vão nos ajudar a desenvolver o plano bíblico de mordomia. E o primeiro passo dessas diretrizes foi: você deve reconhecer que tudo quanto você possui, corpo, bens materiais, o tempo, as habilidades, os dons espirituais, foram concedidos pela graça de Deus. Nós vimos também esses versículos baseados em versículos como Deuteronômio, 1 Coríntios e tudo. Então, o que nós estamos começando a aprender nessa nova parte da lição 10 é isso. Como despenseiros, tudo que está em nossas mãos, na verdade, nos está emprestado e é o Senhor que nos deu para a glória dele. Então, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por esse estudo, Senhor Deus, nesta tarde. Nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos que possamos colocar em prática para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, para nós decorarmos, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então vamos decorar aí para a semana que vem, 1 Coríntios 12, 11. Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.